Paz do Senhor, amém? Vocês estão bom? Estão bem? Estão felizes? Com frio? Vamos lá, preparados para uma nova etapa, uma nova viagem nossa aí para as melhores terras que existem, né? Para as terras sagradas das Escrituras. Então, convido os irmãos para que nós façamos uma oração, consagrando esse tempo que passaremos aqui, consagrando essas próximas semanas de estudo, mergulhando aí no Evangelho de João. Temos certeza que o Senhor fará coisas maravilhosas, grandiosas em nosso meio, né? Que o nome dele será glorificado, ele se revelará a nós contemplaremos a face dele e seremos transformados à medida que contemplarmos, amém? Então vamos clamar pela misericórdia dele, pela bondade dele, pelo Espírito Santo para nos revelar, nos conduzir, nos guiar em toda a verdade, para abrir o nosso entendimento, nos dar o espírito de sabedoria, de revelação, nos trazer sim um conhecimento que não é humano, um conhecimento que extrapola qualquer entendimento humano, mas que vem de Deus mesmo, porque conhecimento a gente pode ter aí lendo livros, mas revelação espiritual a gente só tem por meio do Espírito Santo, e isso é fruto de oração, isso é fruto da bondade de Deus, da ação do Senhor em nosso meio. Então, esse é o ambiente perfeito para Deus agir, esse é o ambiente perfeito para Deus se revelar. Então, vamos nos colocar aí sobre os pés, colocar de pé, vamos consagrar esse tempo ao Senhor, amém? Feche seus olhos e entregue o seu coração a Deus para que Ele trabalhe em você, para que Ele molde você através da palavra dele, amém? Vamos orar? Vamos lá? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, reconhecemos que Tu és supremo, sublime, soberano, Tu estás acima de tudo e de todos, Pai. Obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado, Pai, pelo Teu povo que se reúne neste lugar, Pai. Numa noite tão fria, mas um povo que ama a Tua palavra e quer revelação do Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. O nosso desejo é Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nos entregamos a Ti, dependemos do Senhor, Pai. Deus, nós não viemos aqui para receber conhecimento humano, para receber, Pai, filosofia, nós viemos aqui para conhecer Jesus e sermos achados em Jesus, Pai. Senhor, nós clamamos ao Teu Espírito Santo, abre os nossos olhos, se revela a nós, Senhor, descortina a nossa mente, Pai, para que nós possamos Te conhecer, Jesus. Pai, Tu tens liberdade, autoridade, Senhor, esse lugar é Teu, habita neste lugar, enquanto meditamos na Tua palavra, sara enfermidades, liberta pessoas, Senhor, enquanto meditamos na Tua palavra, que hajam conversões, que hajam libertações, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te pedimos, Pai, vem habitar neste lugar, que seja um profundo tratamento na nossa alma, que seja um profundo tratamento no nosso espírito, Pai, que à medida que mergulhamos na Tua palavra, nós sejamos completamente transformados à Sua imagem, Pai, que sejamos cada dia mais agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e agradecemos, amém e amém, graças a Deus, aleluia. Aproveitando que você ainda está de pé, vamos abrir a nossa Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, e nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Vou dar uma lição de casa para vocês. Lê o Evangelho de João inteirinho, mas até a semana que vem, se você ler o capítulo 1, eu já vou ficar bem feliz, tá bom? Mas se você pegar firme aí, já quiser ir até o 21, manda bala, 3 capítulos por dia, em uma semana você lê o livro todo, você chega aqui semana que vem com ele lido por completo, tá bom? Então, deixo aí esse encorajamento e tenho certeza que vai aprofundar o nosso entendimento, né? Deixa eu ver onde eu posso ficar melhor para ver todo mundo, porque eu
eu gosto de ver vocês, porque vocês são tão lindos, tão maravilhosos, que eu preciso ver vocês, né? Então, vamos lá, João capítulo 1, a partir do verso 1 até o 5. Vou ler aqui na NVT, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra, ou o verbo, já existia. No princípio era o verbo. E a palavra, o verbo, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra, possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Amém. Pode sentar. Nós vamos iniciar hoje então o nosso estudo do Evangelho de João, e eu confesso para os irmãos que eu já estou profundamente impactado. Estava comentando com alguns irmãos, com o Valdecir, e estava com um desejo de chegar logo hoje para a gente começar a meditar, para a gente começar a mergulhar nisso, né? Então vamos lá, eu dei um título aí para esse estudo, Evangelho de João, a revelação do Filho de Deus. E vocês vão ver que desde o início do ano, quando nós começamos com Efésios, a gente está girando em torno desse assunto, né? A revelação do Filho de Deus. E aí nós estudamos lá em Efésios a revelação do corpo, em Colossenses a revelação do cabeça, Cristo, e aí Cristo como o segredo revelado de Deus, a igreja como o segredo revelado de Cristo, e aí entramos no Apocalipse, que é a revelação, então a revelação de Jesus Cristo às igrejas, às 7 igrejas na Ásia, e agora vamos mais uma vez para a revelação do Filho de Deus. E aí eu quero que você foque nessa expressão Filho de Deus. E nós vamos dividir esse estudo em 3 blocos, que parece que João tinha algo de Deus com o número 7, né? Olha que interessante, nós lá no Apocalipse, se você ler o Apocalipse inteiro, você vai ver que tudo gira em torno do 7, né? As 7 igrejas, os 7 castiçais, as 7 estrelas, os 7 selos, tudo gira em torno do 7. E aqui não está do jeito que a gente vê no Apocalipse, né? Tudo já divididinho em grupos de 7, mas se você for estudar o livro, o Evangelho de João, ele também está dividido em blocos de 7. Então tem lá 7 sinais de que Jesus é o Filho de Deus. 7 sentenças ou confissões de que Jesus é o Filho de Deus. E tem 7 encontros que provam que Jesus é o Filho de Deus. Então nós vamos aí ao longo das semanas estudar esses 3 blocos, os 7 sinais ou milagres, mas que são sinais, as 7 confissões de Jesus, que são os 7 eu sou, as 7 vezes que ele diz eu sou, eu sou, eu sou, e 7 encontros de Jesus que revelam que ele é o eu sou, amém? Então vamos organizar aí o nosso plano de viagem. Meu planejamento é que cada semana a gente fale sobre um sinal, ou uma confissão, ou um encontro, amém? O Evangelho de João são 21 capítulos, então a gente não vai conseguir fazer, se a gente for fazer como a gente estava fazendo com as cartas, vendo versículo por versículo, a gente ficaria aqui há alguns anos, né? Então a gente vai precisar ser um pouco mais pontual em alguns textos, e aí eu conto com os irmãos para durante a semana irem estudando blocos maiores, porque não vai dar para a gente ficar em cada versículo. Eu gostaria muito de fazer, mas aí a gente ficaria em João muito tempo, e aí eu não sei se os irmãos iam ter a perseverança para ir até o fim, né? Eu acredito que sim, mas a gente vai fazer outras vezes, e aí a gente vai versículo por versículo, né? Pode passar o próximo, por favor? Então, a título de introdução, vou falar algumas frases de alguns pensadores e homens importantes a respeito do Evangelho de João. O Evangelho de João é considerado o Everest da teologia,
o livro mais importante da história, segundo o teólogo Steven Lawson. O mais teológico dos evangelhos, ou seja, o evangelho dos evangelhos mais profundo, teologicamente. É considerado o santo dos santos de toda a revelação bíblica. O que isso significa? O lugar onde os maiores segredos são revelados, onde a presença de Deus se revela de forma mais densa. O Evangelho universal, segundo Lawrence Richards. E aí, interessante porque a gente fala de evangelhos, né? Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. E aí, às vezes, dá uma falsa impressão de que são 4 evangelhos, né? Porém, não são 4 evangelhos, né? A gente sabe muito bem que só existe um evangelho, ok? Então, só existe um evangelho sob 4 pontos de vista, ou sob 4 olhares. Por isso que cada um está testemunhando aquilo que viu. Mateus está dando o seu testemunho do Evangelho. Marcos está dando o seu testemunho do Evangelho. Lucas a mesma coisa e João a mesma coisa. Então são quantos evangelhos, irmãos? 1. E quem conta quantas testemunhas há na Bíblia dos evangelhos do Evangelho? 4. Amém? Então, olha que interessante. É um evangelho a partir de 4 pontos de vista diferentes e para 4 grupos de pessoas diferentes. Por isso que tem algumas peculiaridades em cada um deles. Por exemplo, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Ele foi escrito só para os judeus? Não, ele foi escrito para todos nós. É a palavra de Deus. Mas é igual quando a gente estava estudando as cartas, né, do Apocalipse. Quem era o primeiro destinatário da carta à igreja de Éfeso? Os irmãos em Éfeso. Mas aquela carta, como palavra de Deus, é para toda a igreja. O Evangelho de Mateus é a mesma coisa. Ele foi direcionado primariamente, inicialmente para os judeus. Mas ele é para toda a igreja porque ele é a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus é divinamente inspirada para nos ensinar. Então, como ele é para os judeus, ele tem um propósito: provar que Jesus é o rei que os judeus esperavam. Então olha aí que interessante, para os judeus, Mateus quer provar: Jesus é o rei dos reis, Jesus é o rei que vocês esperam. Para Marcos escreve para os romanos. E aí Marcos está querendo provar o seguinte para os romanos: Jesus é o servo verdadeiro, o verdadeiro servo sofredor, e é o verdadeiro Senhor dos senhores, porque os romanos tinham a imagem do senhorio. Então ele está provando: Jesus é o servo sofredor e Jesus é o Senhor dos senhores. Lucas escreve para os gregos, e os gregos eram muito humanistas. Os gregos tinham toda a filosofia, e os gregos queriam entender o que era a perfeição do homem. Então, Lucas escreve para os gregos para mostrar que Jesus é o homem perfeito, o Filho do homem. Olha que interessante. E João escreve para quem? João escreve para toda a humanidade, sem distinção, mas com um enfoque especial para a igreja. Então olha que interessante, Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para judeus e gentios com um enfoque especial na igreja, amém? Até aí todo mundo está comigo? Ok? João, ele não quer provar que Jesus é o rei, ele não quer provar que Jesus é o Senhor, ele não quer provar que Jesus é o homem perfeito. João quer provar uma coisa: Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Então vocês vão ver que enquanto a gente for estudando, enquanto a gente for passeando pelo Evangelho de João, esse é o propósito: você crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele não quer provar que ele é o rei, não quer provar que ele é o Senhor, não quer provar, ele quer ir mais fundo, ele quer provar: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? E eu achei interessante colocar esse trilema de C.S. Lewis, um teólogo inglês,
escritor famoso, escreveu as Crônicas de Nárnia, e ele disse algo interessante. Ele falou, ó, você tem 3 alternativas. Você pode achar que Jesus é um mentiroso, que o que ele falava é mentira, ou você pode achar que Jesus é maluco, um lunático, porque ele achava, ele não estava mentindo, mas ele achava que era, e ele não era. Ou você pode achar que Jesus é Deus. A única coisa que você não pode é achar que Jesus é um espírito iluminado, que Jesus é um profeta, que Jesus é um sábio, que Jesus é um homem, sim, legal. Ou você fala, não, ele é uma fraude, é mentira. Ou você fala, ele é maluco. Ou você se dobra aos pés dele e fala, ele é Deus. Aqui, eu acredito que todos nós vamos ficar com a terceira. Mas não é possível a gente achar Jesus um cara legal. Não, Jesus, não, eu admiro muito Jesus. Eu gosto muito da mensagem de Jesus. Não tem como, gente. Camarada que, não, você é cristão? Não, mas eu admiro muito as palavras de Jesus. Não tem como. Porque se você admira as palavras dele, você vai ter que se encaixar em um desses 3. Não, ele fala umas coisas bonitas, mas eu acho que ele está mentindo. Ou ele fala umas coisas bonitas, mas eu acho que ele está meio... Porque se você crê que tudo que ele fala é verdade, e que de fato ele é quem ele diz ser, só tem uma alternativa, ele é Deus. Ele é Deus. E aí você tem que cair aos pés dele. Né? Então, essa simpatia que há ao Evangelho, sou um simpatizante. Você é cristão? Ah, eu sou. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ah, eu até acredito em algumas coisas que não dá. Ou você acredita que Jesus de fato é quem ele diz ser e cai aos pés dele, ou você está com um problema na sua crença, né? Vamos começar então por quem escreveu e quando escreveu, porque a gente já aprendeu que para você entender um texto, você tem que fazer perguntas para o texto. Então, perguntas que você deve fazer ao texto e o texto tem que te responder. Então, quanto mais perguntas você responder a respeito do texto, maior o seu entendimento a respeito dele. Então, por exemplo, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, tudo é respondendo essas perguntas que você vai começar a ter compreensão do texto. Então, primeira pergunta, quem escreveu? Quem escreveu foi João. Que João é esse? Quem é esse João? Esse João é o mesmo que nós acabamos de estudar no Apocalipse, o apóstolo de Jesus, o apóstolo do amor, filho de um camarada com um nome muito bonito, parece brasileiro, né? Parece apelido de brasileiro, Zebedeu, né? Mas o nome dele não era José Bedeu, é Zebedeu mesmo. Então, ele era filho de Zebedeu e de Salomé. Salomé, você talvez não tenha percebido ainda que ele é filho de Salomé, mas se você cruzar o que está escrito lá em Marcos 15:40 com Mateus 27:56, você vai ver que tem uma descrição de mulheres lá. Em Marcos fala Salomé, em Mateus fala a mulher de Zebedeu. Então, se ela era a mulher de Zebedeu, Salomé, ela era a mãe dos meninos. Que menino? Tinha dois meninos, o Tiago e o João, 2 dos mais famosos dos apóstolos. Então essa mulher aí, por isso que ela queria ver os dois lá junto com Jesus, porque os camaradas eram bom. E mãe sempre quer o melhor para os filhos, né? Então, agora, olha só que interessante. É provável e bem possível que Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, é bem provável que Jesus, Tiago e João eram primos de primeiro grau. Você não sabia dessa, né? Bem possível que. Agora, tinha o Tiago, que era o mais velho, e tinha o João, que era o caçula. Então, o João, esse aqui, é o filho mais novo.
A gente vê todas as referências, não dá tempo da gente parar e ler cada uma das referências, senão a gente não sai daqui hoje. Mas João era o mais novo, Tiago o mais velho, e interessante que desses dois aí, esses dois ganharam um apelido carinhoso de Jesus, né? Vocês lembram do apelido que Jesus deu para eles? Não? Filhos do Trovão. É um apelidinho bem carinhoso, né? Imagina eu chegar para você, você é uma filha do Trovão. A gente imagina o trovão uma coisa muito forte, impetuosa. E por que Jesus deu esse apelido para os dois, para Tiago e para João? Porque eles eram impetuosos. Eles queriam que Deus mandasse cair fogo do céu para destruir o povo que não recebeu a mensagem. Eles queriam que, não, esses camaradas aí não estão, eles estão pregando, eles estão querendo expulsar demônio, eles não andam com a gente, quer que a gente dê um jeito neles? Eles eram impetuosos. Então o temperamento deles era um temperamento forte. Tá? Aí você já imagina que João, o apóstolo do amor, camarada muito tranquilo, sossegado. Esse camarada aqui é um camarada que tem um temperamento forte, explosivo, impetuoso. Esses dois estavam presentes nos 3 momentos que Jesus separou apenas 3 para estarem com ele. Pedro, Tiago e João estavam presentes em todos os momentos, e existem 3 momentos que estavam só os 3, sem ler. Vocês lembram quais eram esses momentos? Que Jesus leva só os 3? O Monte da Transfiguração, sem ler, até porque está pequeno. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, então ele deixa todo mundo para fora, entra só os 3, e lá no Getsêmani, na agonia de Jesus, Jesus leva também os 3, Pedro, Tiago e João, e os 3 dão uma cochilada lá na hora que não era para cochilar, né? Então, esses 3 aí, ou esses 2, eram do círculo mais próximo de intimidade com Jesus. E não à toa, aqui Jesus escolhe João como o mais próximo dos 3. É aquele que os discípulos falam, pergunta você, porque você é mais íntimo dele. É aquele que no momento da ceia está com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Era o que tinha mais intimidade dentro desses 3. Eles eram, Tiago e João, empresários do ramo da pesca. Então viviam da pesca junto com seu pai, tinham um barco, pescavam para vender, era um negócio de família, e eles deixam o barco, deixam a pesca para seguir a Jesus, os dois, né? E a mãe vai junto, a mãe financia o ministério também, né? Aí, olha aqui. Oi? É em Betsaida. Eles ficavam ali no Mar da Galileia, pescando ali nos arredores de Cafarnaum, então, nascidos em Betsaida. E interessante que, se você parar para imaginar, desses 3 aí, Pedro, Tiago morreu muito jovem, né? Tiago foi talvez o primeiro dos discípulos a ser martirizado. Pedro e João escrevem uma história muito grande no Novo Testamento. Tem carta de Pedro, as cartas de Pedro, tem as cartas de João, tem o Evangelho de João, tem o Apocalipse. Pedro é quem conta para Marcos o que Marcos escreve. Então olha que interessante, aqui tem uma informação importante, né? Quem passa mais tempo com Jesus escreve mais parte na história, né? Tem uma participação maior na história. Então, você vê Tomé fazendo parte da história de forma significativa? Você vê Filipe, Natanael, eles têm sua importância? Tem, mas esses 3, vocês veem que quem passa mais tempo com Jesus, quem tem mais intimidade com Jesus, tem mais importância na história?
Talvez não tenha ganhado mais dinheiro, talvez não tenha tido mais título, mas tem uma relação diretamente proporcional em passar mais tempo com Jesus e em fazer mais coisas pelo reino de Deus, em escrever a história. Então, isso é um alento para nós. Você quer fazer a diferença na história, passe mais tempo com Jesus. Você quer fazer a diferença na sua vida, quer fazer a diferença na vida dos irmãos, passe mais tempo com Jesus. Ele foi o único que esteve no momento da crucificação, aos pés de Jesus. Não é à toa que Jesus, no momento da sua morte, confia a ele o cuidado da sua mãe, Maria, fala, aí está tua mãe agora, então adota ela como mãe. Não é à toa também que ele se autodenomina aquele a quem Jesus amava, o discípulo que Jesus amava. Então, tem uma certeza que o camarada tem que ter é essa: Jesus me ama. E se tem algo que deve nos definir, é isso: Jesus me ama. Isso não é arrogância, isso é o máximo da humildade, é saber que Jesus me ama. Quem é humilde é quem reconhece, eu sou amado de Jesus. Não tem arrogância nenhuma em falar, eu sou aquele que Jesus ama. Se alguém te perguntar, quem é você? Você pode responder assim: eu sou aquele que Jesus ama. Eu sou amado de Jesus. Isso é a definição perfeita. Eu sou um filho amado de Jesus, né? Ou eu sou um filho amado de Deus, eu sou amado por Jesus. Ele morreu no ano 98, mais ou menos, aproximadamente, não foi 1998, viu gente? Foi no ano 98, 0098, depois de Cristo, e foi o único dos 12 que não morreu de morte matada. Não morreu martirizado. Foi o único dos 12 que morreu de morte natural. Não porque não tivessem tentado, né? Porque até jogado num caldeirão de óleo fervente ele foi. Não morreu porque Deus não queria que ele morresse de morte matada. Tinha até aquela crença de que ele ficaria vivo até a vinda de Jesus, porque Jesus, ao responder a pergunta dos discípulos, o que vai ser desse daí? Porque os discípulos queriam saber da vida alheia, igual hoje, né? A gente não quer? Ah, Senhor, o que o Senhor vai fazer com aquele lá? O que o Senhor vai fazer com aquele lá? Como João era muito chegado de Jesus, eles perguntaram assim, e esse aí? O que o Senhor vai fazer com esse daí? Aí ele falou assim, se eu quiser que ele fique vivo até o dia da minha vinda, o que importa para vocês? Vocês não têm nada a ver com isso. Isso aí é entre eu e ele. E aí gerou-se uma crença, porque Jesus falou isso, se eu quiser, aí todo mundo começou a achar que ele ia ficar vivo até, e aí o camarada não morre, joga dentro do caldeirão de óleo fervente, e o cara não morre, o que o povo pensa? Esse aí vai ficar até Jesus voltar. Vai ser a testemunha ocular até a vinda de Jesus, né? Mas não foi assim, no ano 98 ele morreu. Morreu depois de voltar da ilha de Patmos. Lá estudando no nosso último estudo, as cartas, ele estava preso. Vocês acham que ele morreu na prisão? Ele ainda saiu da ilha de Patmos, voltou para Éfeso e morreu lá em Éfeso no ano 98 depois de Cristo. Então, é esse camarada que escreve, ele morreu no reinado de Trajano. Pode passar o próximo, por favor? Então, quem escreveu? João. Quando escreveu? Entre o ano 80 e 96 depois de Cristo. Então, provavelmente ele escreveu antes de ir para a ilha de Patmos. Há ainda alguns autores que alegam que pode ter sido durante o exílio na ilha de Patmos, mas há uma ampla maioria que acredita que foi próximo do exílio, próximo de ir para a ilha, mas antes de ir para o exílio. No final já da sua trajetória, ou seja, esse evangelho aí foi escrito mais ou menos 50 anos, de 50 a 60 anos depois da morte de Jesus. Então isso é uma informação importante. Todos os outros 3 evangelhos já estavam escritos e já eram conhecidos
pelos irmãos. Então, Mateus já tinha escrito, Marcos já tinha escrito, Lucas já tinha escrito, e os irmãos já conheciam. Por isso que o evangelho de João é totalmente diferente. Porque João se propõe a dizer o que Mateus, Marcos e Lucas não disseram. Ele se propõe a ser pontual e mostrar, eu vou contar o que eles não contaram. E você vê que a abordagem é completamente diferente. Mateus, Marcos e Lucas contam histórias muito parecidas. Eles estão focados em coisas muito parecidas. João faz uma abordagem completamente diferente. Então, essas diferenças a gente vai percebendo ao longo do nosso estudo. Os 3 evangelhos são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que resumem a vida de Jesus. O evangelho de João não é um evangelho de resumo da vida de Jesus, não é uma biografia, é um evangelho que é considerado o evangelho espiritual. Ele se propõe a ser não uma biografia, mas uma mensagem teológica espiritual. Amém? Vamos lá então. Foi escrito lá na cidade de Éfeso. Igreja de Éfeso, que foi fundada por Priscila e Áquila, nós estudamos isso, pastoreada por Paulo durante 3 anos, pastoreada por Timóteo depois disso, e depois disso tudo, ainda vem ser pastoreada por João. E aí, essa igreja ainda tem a pachorra de deixar o amor esfriar, como a gente estudou. Você vê que pastor bom não necessariamente faz igreja boa. Tem uma responsabilidade do indivíduo, porque se teve uma igreja na história da humanidade que teve pastor bom, foi a igreja de Éfeso. Então não transfira a responsabilidade. Quem tem que assumir a responsabilidade da sua vida espiritual é você, não é seu pastor, né? Seu pastor tem que fazer o que ele tem que fazer. Tem que cuidar, tem que ensinar, tem que zelar, mas você tem que fazer o que só você pode fazer, né? Assuma a sua responsabilidade também. Então olha que interessante, já se passaram 50 anos, João já está velhinho, e o que motiva um camarada velhinho a escrever esse tratado, esse evangelho? Quais foram as motivações de João para escrevê-lo? Vamos lá? Pode passar o próximo, Cip, por favor. Vocês viram nas cartas que entender o contexto é importantíssimo para entender o texto. Então, o que estava acontecendo naquela época para que João escrevesse o Evangelho? O que estava acontecendo era algo que a gente até já estudou um pouco quando a gente estudou Colossenses. Quem estava aqui quando a gente estudou Colossenses? Amém. Então vai ser legal, a gente vai lembrar bastante coisa, né? É a igreja da 2ª e 3ª geração depois de Jesus, ou seja, quem conviveu com Jesus já morreu. Quem é a igreja agora? São os filhos dos irmãos que conviveram com Jesus e os netos dos irmãos que conviveram com Jesus. Então, sabe aquela igreja que foi formada no Pentecoste? Sabe aquela igreja que foi batizada com o Espírito Santo naquele dia no cenáculo? Aquele povo lá, a maioria já morreu. É só João que, né? Naquela época, aqui. Não, hoje já morreu tudinho. Até o João já morreu, né? Então, João está escrevendo numa época, em um momento, que tem muito filho de crente, tem muito neto de crente. E o que acontece com filho de crente e neto de crente? Tem um grande perigo em ser filho de crente e neto de crente. Estava conversando com o Valdecir no domingo, né? Tem um grande problema em ser filho de crente e neto de crente, que é a familiaridade com as coisas de Deus, sem entender o poder daquilo que lhe é familiar. Então, o camarada que nunca ouviu falar de Jesus, quando ele tem um encontro com Jesus, aquilo
Aquilo é transformador. Mas o camarada que é filho de crente, ele não teve o seu encontro com Jesus, mas ele está na igreja toda hora, ele está ouvindo a palavra, então ele vai criando até uma certa casca, ele vai ficando até um pouco insensível. Isso acontece muito com filho de crente. Então, olha que interessante, a igreja, apesar de tão pouco tempo da morte de Jesus, já está passando por um esfriamento espiritual. Por isso que João resolve escrever. Tanto esse esfriamento é real, que lá no Apocalipse, Jesus escreve a carta para a igreja de Éfeso e fala: vocês deixaram o primeiro amor, o amor do princípio. Então, o contexto é, o que está acontecendo? Os irmãos já estão esfriando. Por quê? Porque tem muito filho de crente que ainda não teve o seu encontro com Deus. Tem muita gente que ouviu falar do que Jesus fez, mas ainda não viu Jesus fazer. Tem muita gente que vive das experiências que os pais tiveram. É o Deus de Abraão, mas não é ainda o Deus de Isaac. É o Deus que fez lá na época do meu pai, mas não fez nada em mim. Então, são essas as pessoas que estão na igreja. É o camarada que ouve falar do que Jesus fez, mas não viu Jesus fazer. E aí, interessante que esses irmãos estão perdendo a fé em Cristo como Deus. Começou uma corrente de ensino que começa a dizer: Jesus viveu, Jesus existiu, Jesus foi um profeta legal, Jesus foi um sábio, Jesus foi um filósofo, Jesus foi um homem entendido, mas ele não era Deus. Ele era muito legal, mas não era Deus. E aí, vocês vão lembrar que quando a gente estudou Colossenses, a gente falou muito sobre o gnosticismo. Quem lembra? O gnosticismo começou aí nessa época. O que o gnosticismo pregava? Vem da palavra gnose, que quer dizer conhecimento. Então, o que os gnósticos acreditavam? Que para você ter um encontro com Deus, você precisa de um conhecimento superior, sobrenatural. E era um conhecimento místico. E eles usavam uma expressão, ou a base do conhecimento místico era o logos. Logos. Logos é o sentido das coisas. Então, quando Jesus diz, ou quando João está escrevendo, e ele fala assim: no princípio era o verbo, verbo é a palavra grega logos. Então, o que os gnósticos diziam, para você entender Deus, ou para você ter um contato com Deus, você precisa de um conhecimento, e a base desse conhecimento é o sentido, o logos. Então, quando Jesus diz, no princípio era o logos, ou quando João diz, no princípio era o logos, era o verbo, ele está dizendo para os gnósticos: sabe o que vocês estão tentando entender? Vocês estão tentando entender o sentido? O sentido é Cristo. E aí, olha que interessante. Vocês vão lembrar que os gnósticos, eles pregavam o seguinte: para você chegar em Deus, você precisa de um conhecimento místico superior, sobrenatural. Por quê? Porque o espírito é bom, mas a carne é má. Vocês lembram disso quando a gente estudou o gnosticismo lá nos Colossenses? O espírito é bom, mas a carne é má. Se o espírito é bom e a carne é má, Deus não pode ter encarnado em Jesus, porque a carne é má. Senão Jesus não seria Deus. Então olha só, o que está acontecendo com a igreja naquela época? Eles estão começando a entender assim: o espírito é bom, a carne não presta. Então, se a carne não presta, Jesus não pode ter encarnado como Deus. Então, Jesus não era Deus, ele era um semi-Deus. É essa crença que está tomando conta da igreja. Jesus não é Deus, Jesus é um semideus. É um espírito iluminado, é um espírito intermediário. E aí eles começaram a dizer o seguinte: olha,
Jesus não era Deus. Deus, ou Cristo veio sobre Jesus, olha só a ideia dos caras. Quando Jesus foi batizado, que o Espírito veio. E Cristo saiu de Jesus quando ele foi crucificado. Aí eles começaram a bolar mó teologia furada, que dizia o seguinte: Deus não criou o mundo porque um Deus que é bom, espírito, não pode fazer algo mal. Então não foi Deus que criou. E Deus não pode ter encarnado, porque Deus não ia encarnar num corpo, porque o corpo é mau. Por isso que quando João vai escrever, a primeira coisa que ele diz, no princípio era o verbo. Quem é o verbo? O logos, o sentido das coisas, o que os caras estavam querendo entender. Mas, quando ele está dizendo logos, ele está dizendo para os gregos o sentido. Para os judeus, ele está dizendo o verbo é a palavra. Como que a Bíblia começa, gente? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Como que João começa o Evangelho? No princípio era o verbo. O que João está fazendo? João está nos levando para o Gênesis. No princípio, o princípio de tudo. O que aconteceu no princípio para todas as coisas serem criadas? Deus disse. E aí o que João vai dizer? No princípio era a palavra, o verbo. Então o que João está dizendo? No princípio, ele foi quem criou todas as coisas. Então, se vocês estão acreditando que Jesus não encarnou, eu quero dar uma notícia para vocês. Jesus é Deus, Jesus é a palavra, Jesus é o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Então olha o que está acontecendo. E tem um crescimento de uma igreja que adora, que gira em torno de João Batista. Por isso que no primeiro capítulo, João vai falar especificamente de 5 vezes que João Batista fala, eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo. Ele confessou e não negou, não sou eu não sou eu, é aquele ali. Então ele está querendo enfatizar, vocês estão errando, gente. Vocês estão deixando de perceber a divindade de Jesus e estão começando a se desviar, crendo que João Batista é o Cristo. Era esse o problema que estava acontecendo naquela idade, naquela igreja. Então, pode passar o próximo, por favor. Propósito do livro. Quero que vocês abram aí comigo em João 20, 31. João 20, 31. Então, baseado nisso, baseado no fato de que a igreja estava com um esfriamento espiritual, crendo no gnosticismo, que diz que o espírito é bom, mas a carne é má, crendo em uma doutrina que enfatiza demais João Batista e minimiza Cristo. Olha qual é o propósito do livro, está muito claro. Então, respondendo às perguntas que a gente já fez até agora, né? Vamos lá, vamos ver se vocês estão ensaiados? Vamos ver? Mateus foi escrito para quem? Judeus. Qual é o propósito de Mateus? Provar que Jesus é o rei. Marcos foi escrito para quem? Romanos. Qual é o propósito? Provar que Jesus é o servo e o Senhor. Lucas foi escrito para quem? Para os gregos. Qual é o objetivo? Provar que Jesus é o homem perfeito, o Filho do homem. João foi escrito para quem? Para todos os seres humanos, com ênfase especial na igreja. E qual é o propósito? Provar que Jesus é o Filho de Deus. Segura essa informação aí. Quem escreveu? Quem escreveu? João. Quando escreveu? Ele escreveu entre o final dos anos 80 e início dos 90, um pouco antes
do exílio. Onde ele estava? Em Éfeso. Então, ele foi para a ilha de Patmos e depois voltou para Éfeso, morreu em Éfeso. Qual era o contexto que eles estavam enfrentando? Qual era o contexto da igreja? Esfriamento espiritual, crescimento do gnosticismo e um crescimento de uma comunidade de fé em torno de João Batista, ok? Até aí tudo tranquilo? Agora, João 20:31, João está encerrando já o relato dele e ele conta exatamente qual é o propósito da carta. Então, segura esse versículo no seu coração, porque todo o nosso estudo vai ser para provar isso aqui que ele está querendo provar. João 20:31, o que está escrito aí? Estes, porém, estão registrados, ou estes, porém, foram escritos. Por que João está escrevendo o que ele está escrevendo? Ele mesmo, não precisa adivinhar. Eu vou dizer o que eu quero com esse escrito, com esse livro. Então, qual é o propósito da gente aqui quando a gente está estudando esse livro? O propósito de João, quando ele escreveu, o propósito de Deus é que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, primeiro propósito, que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. João 3,16. Calma aí, E segundo objetivo, então são dois objetivos, amém? E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, grava esse versículo. Propósito, que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Segundo objetivo, para que crendo, vocês tenham vida em seu nome. Aí, pode voltar lá para a apresentação? Propósito, então, são dois. O primeiro é apologético. O que é apologese? O que é apologética? É defesa da fé. É você sustentar a sua fé. Qual é, então, o primeiro objetivo? É defender, crer que Jesus não é um semideus, não é um profeta, não é um espírito altamente evoluído, não é uma pessoa iluminada. Jesus é o Filho de Deus. Segundo, crendo nisso, que você tem vida eterna. Então, o primeiro é apologético, é defesa da fé. O segundo é evangelístico. Fala de salvação, de vida. E essa vida aqui não é vida biológica, não é a palavra bios, é a palavra zoe, que é vida, vida com abundância, é a vida plena, é a salvação, é a vida eterna. A vida eterna que começa não no momento que a gente morre, mas no momento que a gente crê em Jesus. Amém? Então, são dois objetivos. Que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, que crendo você tenha vida eterna. E aí o meu pai acabou de citar um versículo que mostra exatamente qual é o propósito de João desde o princípio da Escritura, do livro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então o que Deus deu? Seu Filho. Para que você faça o quê? Creia. Primeira palavra aí para você gravar, crê. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Tenha. O quê? Vida eterna. Então olha como está no livro todo. Crer no Filho de Deus e ter a vida eterna. Amém? Está claro até aí, né? Vocês vão ver que essas expressões crer e ter vão aparecer inúmeras vezes. A expressão crer vai aparecer 98 vezes no livro. 98 vezes. Então, o que João quer? Que você de fato creia. E o que é crer? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Crer não é acreditar apenas. Crer tem a ver com confiar. Porque eu posso muito bem acreditar em alguma coisa, mas não fazer nada a respeito daquilo. Então o que João está dizendo? Que você creia, que você confie. A palavra é pisteuo,
que quer dizer confiar a ponto de se entregar. Então não basta dizer eu acredito em Jesus. Crer não é acreditar. Crer é acreditar a tal ponto que você confia e entrega a sua vida para Ele. E à medida que você crê, o segundo passo é, crendo, ter, receber vida em seu nome, ter a vida eterna. Amém? Entenderam até aí? Pode passar o próximo, por favor, Joe? Joe? É o Joe. Como que vai se dividir então o Evangelho? Ele vai se dividir em 3 partes principais. Primeira é o capítulo 1, que é um prólogo. O que é um prólogo? Quem sabe me dizer o que é isso? Prólogo é uma introdução. E nessa introdução é como se fosse um resumo. Então, vocês vão ver no capítulo 1 que tudo isso que a gente está falando já está lá. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e nada do que existe foi feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí ele já vai falar de João Batista, e aí depois ele já vai mostrar já o chamado dos discípulos. No capítulo 1, já tem praticamente a mensagem completa. Tem um resumo, tem uma introdução que já diz o que Deus está querendo falar, o que João está querendo nos ensinar. Do capítulo 2 ao 12, está o ministério público. Não é o ministério público da justiça, não. É o ministério que acontece no meio do povo. Então estão os sinais de Jesus. E do 13 ao 21 está o ministério particular de Jesus. Aquilo que é privado. E tem ali os ensinos. Então, na primeira parte está contido a maior parte dos sinais. Na segunda parte está contido a maior parte dos ensinamentos. Amém? Tudo tranquilo até aí? Então, pode passar o próximo, Diogo, por favor? 7 sinais. Quais são os 7 sinais? Olha aí. Primeiro, transformação da água em vinho. Capítulo 2, nós vamos já estudar logo. Segundo sinal, a cura do oficial. Terceiro sinal, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Quinto sinal, andar sobre as águas. O sexto sinal, a cura do cego de nascença. E o sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro. Esses 7 sinais têm 2 propósitos. Quais são? Que você creia que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenha vida em seu nome. Aí depois, ele vai fazer 7 afirmações que nos vão fazer lembrar de Êxodo. Teve uma pregação esses dias aí que eu falei sobre isso, né? 7 afirmações que Jesus diz, eu sou. Lembrando lá do Ió, Ré, Vá, Ré, de Êxodo 3. Quem tu és? Quem eu digo que o Senhor é? Moisés perguntando, eu sou o que sou. E aí, Jesus vai dizer 7 vezes no Evangelho de João, eu sou. Eu sou. Porque o que ele está provando? Qual é o propósito dele dizendo isso? Para que você creia que ele é o Filho de Deus. E crendo você tenha vida em seu nome, amém? Tá pegando até aí? E olha que interessante, né? Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. Tem um sermão famoso na antiguidade, agora não é mais tão famoso, que dizia assim, o homem não é o que é, o homem é o que foi e o que será. Sabe por quê? Olha que interessante, a Bíblia diz assim, o homem veio do pó e ao pó tornará. Então o que o homem é? Pó, porque ele foi pó e será pó. Então o homem é pó. Nenhum homem pode dizer, eu sou. Você foi e será. Mas ninguém tem autoridade de dizer, eu sou. Por isso que os judeus, ninguém dizia, eu sou.
Eu sou, eu sou. Isso era proibido para um judeu dizer, porque só Deus é. Mas Jesus chega e ele fala com autoridade, eu sou. Aí ele fala 7 vezes, eu sou o pão da vida. Ó a nossa igreja aqui, aleluia. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Aí ele diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Nós vamos estudar isso ao longo das próximas semanas. Então, 7 sinais, 7 sentenças de Jesus que ele diz, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, creiam em mim, vocês vão ter vida em meu nome. E 7 encontros. Então, 7 sinais, 7 sentenças e 7 encontros. Quais são esses encontros que nós vamos estudar? Olha que poderoso. O encontro com Nicodemos, o encontro com a mulher samaritana. Eu não vejo a hora de chegar a esses encontros de Jesus, isso é maravilhoso demais. O encontro com a mulher adúltera, o encontro com a família de Lázaro, aquele encontro que Marta está servindo, Maria está aos pés de Jesus, esse encontro maravilhoso. O encontro com Maria Madalena depois de Jesus ressurreto, o encontro com Tomé, o incrédulo, e o encontro com Pedro, aquele que é o meu preferido da Bíblia, que ele fala, Pedro, tu me amas. Eu não vejo a hora da gente estudar isso aí, meu Deus do céu. Então, preparem, apertem os cintos, coloquem suas poltronas na posição vertical. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre a sua cabeça. E nós vamos partir. Nós vamos estudar cada semana um desses temas. E eu tenho certeza que Deus falará profundamente ao nosso coração. E ao final desses estudos, de cada um deles, nós vamos chegar a uma conclusão. Eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, eu acabo de receber vida. Então, tem um objetivo esse estudo. Cada terça-feira a gente sair daqui cheio de vida. Vida por meio da fé. E cada vez a gente sai daqui, não é com vida biológica, eu sair daqui com mais anos de vida. Não necessariamente, talvez sim. Mas eu sair daqui cheio da vida de Deus em mim. Eu sair daqui cheio de Deus, cheio de plenitude. Da plenitude, da suficiência que há em Cristo. Amém? Pode passar o próximo, só para a gente... O prólogo, gente. Semana que vem eu pretendo falar um pouco mais sobre o capítulo 1, porque o capítulo 1 ele é um resumo, ele é uma introdução, mas esses 5 versículos que a gente leu, eles já começam dizendo o seguinte, nossa, ficou muito pequeno, né, gente? Eu vou fazer mais grande não, fazer maior semana que vem, tá? Olha que interessante, versículo 1, no princípio era o Verbo. Verbo já disse para vocês que é a palavra logos. Logos para os gregos era o sentido. Para os judeus era a palavra. E olha que interessante. Para a gente verbo é o quê? Verbo é o que dá sentido à frase. Você não tem como ter sentido numa frase se não tiver o verbo. O que dá sentido é o verbo. E quem é o verbo? Jesus, porque Jesus é o que dá sentido. E sabe o que quer dizer mais verbo? Verbo quer dizer ação. Todo verbo é uma ação. O que isso está querendo dizer? Que Jesus é Deus em ação. A ação de Deus é Jesus. Por isso que quando Deus criou os céus e a terra, Deus disse. Qual foi a ação de Deus para criar o mundo? O verbo. Quem é o verbo? Jesus. Então por que Jesus criou tudo? Porque quem deu a ordem foi Deus. Mas quem é a ordem? Jesus. Meu Deus. Deus disse. Deus deu a ordem. E quem é o verbo? Quem é a ordem? Quem é o que Deus diz? Então é mais ou menos assim. Deus cria. E qual é o meio de Deus para criar? Jesus. Então quem criou? Deus Pai e Jesus, e o Espírito estava se movendo na face das águas. Então, olha que interessante. Jesus é o verbo.
Sobe um pouquinho, Joe, só para... No princípio era o verbo, logos, para os gregos era o sentido, para os judeus é a palavra, para nós é tudo isso. Para nós é sentido, é palavra, e eu disse uma vez aqui, né? Se Jesus é o verbo, como é que a gente conjuga o verbo Jesus? Porque a gente conjuga um monte de verbo, né? Qual verbo Jesus é? E aí eu cheguei a uma conclusão. Jesus é o verbo entregar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou. Porque para mim o viver é Cristo. O que é Cristo? Cristo é aquele que se dá, é aquele que se entrega. Então, Jesus é o verbo. E como que a gente conjuga o verbo Jesus? A gente não conjuga, é Ele que se conjuga com a gente. Ele se fez um conosco naquela cruz. E nós agora somos um com Ele, estamos conjugados com Ele. E aí, é como eu li hoje, né? Depois que você coloca açúcar no chá, você consegue separar o açúcar do chá depois que você misturou? Não, vai ficar docinho, não vai ter jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós éramos um chá amargo, mas Jesus veio e se misturou com a gente. E agora nós somos dele e nada vai nos tirar da mão dele, amém? Aleluia! Ninguém mais vai amargar a nossa vida, porque ele nos adocicou, aleluia, glória a Deus. Então, nesses 5 primeiros versículos estão dizendo, Jesus estava no princípio com Deus, no princípio era o verbo. Então, se ele estava no princípio, quer dizer que antes do princípio ele já é, então ele é eterno. Então, para os caras que estavam dizendo, não, Jesus não pode ser Deus, Jesus é eterno. Segundo, ele estava com Deus. A expressão aí para estar com Deus é estar em completa intimidade, familiaridade, ou seja, ele era um com Deus. Então ele é eterno, ele é um com Deus, ele é Deus, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é o verbo foi Deus, é o verbo era, porque ele continua sendo. Ele era Deus. Nada do que existe, nada do que foi feito sem ele. Vocês lembram lá de Colossenses? Porque por meio dele todas as coisas foram feitas. Então tudo foi feito por ele. Então ele é eterno, ele é um com Deus, ele é Deus, ele é o Criador, nele estava a vida. Então ele é a fonte da vida. Por isso que nós crendo temos vida, porque ele é a fonte da vida, nele está a vida, e quando Deus soprou o Espírito, Deus estava soprando o Espírito de Jesus Cristo no ser humano, e aí agora nós recebemos esse sopro, vamos estudar isso, né? Quando Jesus ressurreto soprou, quando ele estava soprando dentro de nós, e ele é a luz dos homens. Vocês vão ver que essas palavras, vida e luz, vão aparecer toda hora. Tanto é que Nicodemos vai perguntar para Jesus como é que ele faz para ter vida, e era de noite e estava escuro, e Jesus vai falar de luz para ele, e toda hora vida e luz vão estar aparecendo, fazendo um contraponto com a morte eterna e com a escuridão eterna. Então, a gente encerra por aqui hoje, e eu espero que a gente encerre cumprindo o objetivo da palavra. Que você saia daqui crendo que Jesus é o Filho de Deus, amém? E que crendo você tenha vida. Então eu quero fazer essa oração com você agora, para que você receba da fé do Senhor, para que você seja cheio de fé no Senhor, e que à medida que você aumenta a sua fé no Senhor, você aumenta a sua vida, a sua força, a sua vida espiritual. Você sai daqui hoje cheio da plenitude de Deus, amém? Você está abençoado, você foi abençoado com a palavra, amém?